Depois de termos escutado na semana passada o relato da vocação de Mateus, o episódio a seguir foi o que nós escutámos, o chamamento dos 12 apóstolos, um grupo específico do grupo dos discípulos de Jesus. Aliás, é engraçado este Evangelho porque fala das multidões, fala dos discípulos e depois fala dos 12 apóstolos. É um grupo fechado, o grupo dos 12, fechado no número e nos nomes, como nós escutámos, mas obviamente com discípulos e discípulas à volta deste grupo. Não era uma coisa só, não era uma coisa fechada, não era só Jesus com os 12. Era um grupo especial, porque a palavra apóstolo significa enviado, e a palavra discípulo significa aluno, aquele que aprende, e estes 12 têm uma missão muito especial, como nós, aliás, escutámos no tempo da Páscoa. Mas eu gostava de refletir convosco 3 momentos desta passagem do Evangelho que, até curiosamente, têm aqui um modelo que a Igreja usou, sobretudo nos anos 30, 40, começou aí a usar, que até foi a JOC, alguns ainda se lembrarão da JOC, da Juventude Operária Católica, usavam muito este método do ver, julgar e agir. Depois, o Papa João XXIII, na encíclica A Igreja Mãe e Mestra, Mater et Magistra, fala mesmo deste modelo como um modelo bom para que os católicos e os homens e mulheres de boa vontade pudessem ver o mundo desta maneira, ver, julgar e agir. E o Papa Francisco, ainda na última encíclica Fratelli Tutti, usa este modelo de ver, julgar e agir, que não é um modelo exclusivo cristão, mas que os cristãos o podem adotar para a sua vida, para a vida da Igreja e para a vida do mundo. Porque às vezes o mal está que nós vemos, julgamos e não agimos. Isso é o mal. Aquilo que depois a Sofia de Melbrenner veio dizer no poema Vemos, Ouvimos e Lemos, não podemos ignorar. E o mal, às vezes queixamos de que o mundo não avança e que o país não avança, porque nós também não queremos avançar. Nós gostamos muito da crítica feroz, gostamos muito de deitar abaixo, gostamos muito de dizer que isto está tudo mal, mas depois não nos empenhamos neste agir que é próprio do cristão. Ver, julgar e agir. E este episódio do Evangelho tem estes 3 momentos relacionados com Jesus. O primeiro momento, ver. O verbo é mesmo este. Jesus vê a multidão. Jesus vê a multidão. E tem compaixão dela, porque andavam cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor. Nós celebrámos na sexta-feira passada a festa do Sagrado Coração de Jesus. A festa do Coração de Jesus não é mostrar o coração, o órgão, mas sim o que ele significa. E este episódio de hoje diz muito o que é o coração de Jesus. Um coração compassivo. Um coração que não é indiferente. Jesus vê esta multidão cansada, oprimida, como ovelhas sem pastor. E Jesus vê isto porque é sensível. Não podemos seguir o modelo da canção que anda aí de moda, agora já andou mais a subir para o lado. Não é para subir para o lado. O grande mal das nossas relações humanas é a insensibilidade. Não somos sensíveis. Mudamos o canal porque as imagens nos ferem. Às vezes até julgamos que são de mau gosto aparecerem a esta hora. Não queremos ver certas realidades. Afastamo-nos delas. Somos insensíveis. E isto não é imitar o coração compassivo de Jesus. Jesus vê esta multidão quase que perdida, sente compaixão e passa ao segundo momento, julgar. Porquê? Porque é que elas são assim? E há aqui este segundo momento em que Jesus pede aos discípulos que o ajudem através da oração. Diante desta realidade, que era esta gente que precisava de libertação, porque no fundo é isto. Jesus não estava preocupado só
com a libertação política, porque o povo estava ocupado pelo Império Romano. Não era tanto essa a preocupação. A preocupação de Jesus é uma preocupação muito mais profunda, de gente que se sentia oprimida pela própria religião que praticava. Ouvimos a semana passada a história dos fariseus, não é? Daquela gente que ficava incomodada por Jesus se sentar à mesa com os publicanos e os pecadores. Imaginemos o que não seria tornar a vida no inferno de toda esta gente, com todas as proibições, com tudo o que não podiam fazer, com fiscais, com gente sempre a controlar a vida dos outros. Isto oprime, isto cansa. E Jesus, depois de ver esta situação, entra para o segundo momento, julgar este problema, porque é que ele existe? Porque faltam operários, porque falta gente, porque faltam pastores que cuidem deste rebanho. E seria uma tentação, aliás, duas tentações, quando nós lemos os Evangelhos. Uma delas é pensar que é para os outros. Que isto é para os outros. Não, porque eu cumpro. Isto é tudo para os outros. A segunda tentação é pensarmos que estes relatos de vocação são para os padres. Jesus não pediu a um grupo que rezasse, pediu aos discípulos, àqueles que o estavam a ouvir. A messe é grande, portanto, há muito trabalho a fazer, os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Como digo, seria muito curto do nosso ponto de vista se víssemos isto só como um chamamento para padres e para freiras. Já iremos falar, mas não é este o objetivo da mensagem de Jesus. Porque, por exemplo, todos nos queixamos de que há falta de padres, que há falta de vocações. Ouvimos este Evangelho, pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores. O que é que cada um de nós faz, em concreto? De oração. De oração. Não é rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para que haja vocações, porque isso é despachar. Mas como é que eu me empenho nisso? Às vezes até em casa. Impressiona os relatos de vocação de agora. As pessoas que querem ser religiosas, religiosos e até padres, às vezes já vêm de famílias em que os pais não são católicos, ou não praticam, deixaram de praticar o seu batismo. São estranhos. Parece que os católicos não têm gosto em que os seus filhos pudessem ser padres ou serem consagrados ou religiosos. Os outros sim, os meus não. Como é que eu também faço esta pastoral da igreja? Como é que eu promovo a minha pastoral vocacional? E isto não é nas famílias como nos colégios. Os colégios católicos acham que algum colégio católico, naquelas naqueles acompanhamentos que fazem de discernimento dos cursos, acham que metem lá ser padre. A minha era assistente social. Diziam que eu tinha jeito para assistente social. E afinal tive jeito, foi para padre, não foi para assistente social. Mas nunca ninguém, nas escolas, mas nestes discernimentos, nos psicólogos, em colégios católicos, não se coloca a questão, porquê é que não? Porquê é que não te consagras? Porquê é que não és padre? Porquê é que não és religioso? E até os próprios mais novos, porquê é que não fazem essa pergunta? Nós fizemos essa pergunta. Não somos extraterrestres. Não somos melhores que os outros. Mas nós, porque alguém pediu ao Senhor da messe que enviasse trabalhadores para a sua seara, nós sentimos-nos chamados. Nós respondemos ao apelo de Deus. Não é orgulho nosso, não é mérito nosso. A vocação é isso mesmo, uma resposta a um chamamento de Deus. Que depois, na igreja, tem que ser muito bem analisado, porque pode ser que essa pessoa que se sinta chamada queira promover-se à conta da igreja. Queira fazer carreira à conta da igreja. Se queira aproveitar da igreja para fazer a sua vida. Por isso é que há o discernimento na igreja. E por isso é que mais à frente Jesus vai dizer muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não podemos contentar-nos com quantidade. A igreja tem que ir muito à qualidade daqueles que querem servir o Evangelho. Mas para dizer o que é que cada um de nós faz por esta, podíamos chamar, pastoral vocacional, que passa pela oração. De rezarmos. Sabemos que alguém está a fazer discernimento, rezar por essa pessoa. Rezar por essas pessoas que
Nós, neste momento, temos pessoas, não as conhecemos, mas há pessoas que estão a perguntar-se o que é que devem fazer à sua vida. Algum de nós reza: Senhor, nesta noite, neste dia, peço-te por aquelas pessoas que estão em dúvida em relação à sua vocação. Fortalece-os, esclarece-os. Algum de nós faz esta pastoral, que não é dar a cara, não é ir para a rua, não é pôr t-shirts, nem vender terços, é rezar. Nas nossas orações, em cada dia lembrarmos daqueles padres velhinhos, cansados, que precisam de descansar e precisam que os substituam e não têm quem. Lembrarmos dos padres doentes que, apesar da doença, continuam a celebrar em cada domingo 3, 4 missas para que o povo de Deus não fique sem a celebração dos sacramentos. Rezamos por estas intenções. Ou rezamos pela saúde dos nossos netos e pelo futuro dos nossos netos e para que tudo nos corra bem e para que o emprego também corra bem, muito ordenado e pouco trabalho. Como é que nós andamos a fazer isto? Como é que nós promovemos uma pastoral vocacional que começa pela oração e depois digo, obviamente, nos vários ambientes, de também ir questionando, ao vermos o desenvolvimento dos mais novos e de lhes colocar às vezes a questão: por que não? Por que não? Ver, julgar, agir. Depois Jesus pega naqueles 12, naqueles apóstolos e envia-os. Há um problema, a uns pede para rezarem e a outros pedem para agir. A estes 12. Como disse, apóstolo significa enviado. E envia-os. Nós hoje ficamos muito admirados com o que eles faziam naquela altura, expulsar os demónios, ressuscitar os mortos. Mas isto significa que no tempo de Jesus havia uma força que saía do próprio Jesus, que os fazia dar crédito não só a Jesus e à sua mensagem, mas também aos próprios discípulos. Aliás, depois eles até vão ficar todos orgulhosos porque andaram a expulsar demónios, andaram a fazer coisas fantásticas. E Jesus diz: vocês não fiquem contentes com isso. Fiquem contentes porque os vossos nomes estão inscritos no céu. Esse é que é o motivo da alegria, não é de andarem a fazer coisas fantásticas. Mas se vocês repararam, ou se nós repararmos naquilo que Jesus diz aos apóstolos para eles fazerem e depois eles vão fazer, é tudo libertador. Tudo libertador. E o enviado de Jesus, todos nós somos apóstolos, agora não há 12, agora somos todos. Os apóstolos de Jesus, discípulos e apóstolos, porque aprendemos e somos enviados. O apóstolo de Jesus é chamado a libertar. Não podemos ter uma igreja que oprima. Não podemos aceitar uma igreja que a exclui. Não podemos deixar que estas situações se repitam na igreja, porque Jesus veio libertar e nenhum de nós tem poder para fazer o contrário de Jesus, porque está a trair a sua vida e a sua mensagem. Isto é muito sério e, infelizmente, não é só problema de padres, porque há muitos leigos mais papistas que o Papa. Cuidado com a exclusão. Cuidado com a maneira como nós rotulamos os outros, como nós às vezes olhamos os outros dentro da comunidade cristã. Quem sou eu para julgar a vida do outro? Quem sou eu para dizer ao outro, tu não? O discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, tem a missão de libertar a vida dos outros. Que começa, obviamente, pelos padres, pelos clérigos, e muitos deles têm esse dom, ou perceberam esta mensagem de Jesus libertadora. Temos todo o mundo da vida religiosa, das irmãs, dos irmãos religiosos, aqueles que se consagram de uma maneira exclusiva a seguir Jesus e a viver o Evangelho e dar testemunho dele, que fazem isto de uma maneira, às vezes, muito melhor que os padres. Muito melhor que os padres. Não tenho dúvidas nenhumas que há mulheres religiosas que libertam muito mais que muitos padres no contacto com as pessoas, na maneira como falam com elas, na maneira como vivem e apresentam a mensagem de Jesus. Tenho dito várias vezes que a nossa Igreja não está a passar por momentos fáceis, sobretudo aqui na Europa. E não é a questão dos escândalos que faz com que a Igreja
A Igreja anda sempre de escândalo em escândalo, uma vez provocadas, outras vezes vítimas, mas anda sempre de escândalo em escândalo. Não é novidade, infelizmente, não é novidade os escândalos. Aliás, o próprio Jesus dizia que ia haver sempre escândalos, mas ai daqueles que causassem escândalos. Mas o grande problema da Igreja não são os escândalos. O grande problema da Igreja é que nós não queremos ver, julgamos muito e mal e não agimos. Isto não pode acontecer nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus têm que estar muito interessados na vida da Igreja, na vida do mundo. Têm que estar interessados. Temos que ver esta realidade, não às vezes com o nosso olhar triste e desiludido da vida, mas com o olhar de Deus. Foi o que Jesus fez. Jesus viu com um olhar compassivo. Não foi com um olhar crítico, um olhar azedo, de que tudo está mal e que nada se compõe. Nós em Portugal estamos a viver uma situação também bastante complicada de escândalo atrás de escândalo a nível político. Então, temos que ver isto. Temos que ver isto. Não podemos assobiar para o lado. Temos que ver isto. Temos que julgar isto também com os critérios de Deus, com os critérios da justiça. E temos que agir. Tantos católicos estão metidos no mundo da política. E o que se pede aos católicos no mundo da política não é que promovam a corrupção ou sejam corruptos. É que deem exatamente o exemplo contrário. E não é preciso afirmar-se que são católicos. Mas o seu exemplo de vida, aquilo pelo qual se batem, o Papa é muito a favor, e bem, porque tem que ser os leigos, não é os padres que têm que ir para a política. Os leigos é que têm que ir para a política, têm que se meter na política. Mas não é para serem contagiados com a má política. É para fazerem boa política, para transformarem o mundo. Ver, julgar, agir. É isto que temos que fazer. Na Igreja, nos movimentos onde estamos, mesma coisa. Não nos conformarmos com uma Igreja aparentemente doente, mas ainda de pé. E vemos que a Igreja não está bem. Criticamos uma Igreja que não está bem e não fazemos nada para que a Igreja fique bem. Portanto, este critério da JOC, agarrado pelo Papa João XXIII, mas que Jesus já usou no Evangelho, ou São Mateus já o citou no Evangelho, está muito atual. Ver, julgar, agir. Seja este o modo de viver cristão. Em tudo. Com uma pessoa, com um grupo, com a política, com a religião, com a situação mundial. Ver, julgar, agir. Não podemos escolher uma das três, porque as três é que nos transformam e que transformam as realidades que nós tocamos. Peçamos ao Senhor coragem. Coragem para que nós consigamos sair da nossa indiferença, da nossa crítica azeda e negativa, para podermos agir, sermos agentes transformadores, como digo, antes mais da nossa própria vida, mas depois da Igreja e do mundo. O Evangelho terminava com esta frase de Jesus: recebestes de graça, dai de graça. Nós recebemos tanta coisa de Deus de graça. Verdade ou mentira? Recebemos tanta coisa de Deus de graça. De graça. E às vezes até ingratos, porque nem reconhecemos, nem agradecemos. O que é que nós damos aos outros de graça, da parte de Deus? Recebemos de graça, temos de dar de graça. O cristão que não age é um cristão que ainda não aprendeu a escola, e que ainda não é discípulo, porque ainda não entrou na escola de Jesus, para depois poder ser enviado. Que o Senhor nos dê a coragem e uma grande sacudidela às nossas vidas, para que não sejamos insensíveis, não vivamos só da pura crítica negativa e destrutiva, mas sejamos agentes construtores e transformadores da Igreja e do mundo. Que assim seja.